André Mendonça e a Polícia Federal acaba de explodir a maior bomba contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e eu vim correndo na velocidade da luz para trazer aqui todos os detalhes e destaques dessa notícia que vai deixar vocês, gente, de queixo caído. É simplesmente inacreditável o que acabou de acontecer. Outra notícia urgentíssima, gente, tá? Uma prisão acabou de ser efetuada. Essa prisão chocou o Brasil inteiro, gente, tá? Prisão acaba de ser efetuada. Só que os detalhes dessa prisão chocou o Brasil inteiro, é simplesmente inacreditável, e é claro que eu vou trazer essa informação também nos mínimos detalhes. E o ministro André Mendonça, que acabou de tomar uma decisão que gerou desespero e pânico dentro do STF, gente, tá? Isso acabou de acontecer. Agora, há poucos minutos, essa decisão do Mendonça gerou pânico e desespero. Por que desse desespero? Calma que eu vou explicar tudo nos mínimos detalhes. Gente, outra bomba que acabou de explodir. O Flávio Bolsonaro acabou de atropelar Lula da Silva em nova pesquisa. Nova pesquisa que acabou de ser divulgada. Simplesmente temos o Flávio Bolsonaro que acabou de atropelar o Lula de forma avassaladora, gente. O clima é de velório dentro do Palácio do Planalto neste exato momento. Claro que eu vou trazer essa informação também nos mínimos detalhes para todos vocês. E, por fim, a Polícia Federal acaba de soltar grande bomba, gente, tá? A maior bomba contra o filho do homem, contra o Lulinha, gente, tá? A própria Polícia Federal acaba de explodir a maior bomba contra o filho do homem, contra o Lulinha. E essa aqui vocês vão ficar aterrorizados, gente, tá? E claro, não pode faltar nesse boletim. Agora, gente, tá? Neste exato momento, a Polícia Federal acabou de apreender mais 3 celulares do Daniel Vorcaro, gente, tá? Que somam aos outros vários celulares. E após essa notícia, após essa confirmação dessa notícia, gente, tá? Brasília não dorme nesse dia de hoje, porque após a confirmação, né, da notícia aí de que a Polícia Federal apreendeu mais 3, porque os outros celulares que já estão sendo periciados já estão fazendo esse estrago na vida do ministro Alexandre de Moraes. Agora a Polícia Federal encontrou mais 3 celulares e o clima, gente, é de desespero. O desespero tomou conta de Alexandre de Moraes agora neste exato momento, após essa notícia que a Polícia Federal acabou de confirmar. Gente, tudo isso e muito mais vai estar aqui. Rapidamente, só não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Vamos, que eu sei que vocês não têm tempo para perder. Pânico e desespero no ministro Alexandre de Moraes e em Dias Toffoli, gente, tá? Brasília não dorme nesse dia de hoje, principalmente Moraes e Dias Toffoli. Por quê? Investigadores apreenderam mais 3 celulares com o banqueiro Daniel Vorcaro no momento em que ele foi preso em São Paulo. Então, além dos outros vários que já tinham sido apreendidos, de onde estão sendo extraídas tudo isso que você, né, está contemplando aí nas principais manchetes, principalmente através da Malu Gaspar. Tem mais 3 celulares que com certeza deve ter muita coisa para revelar contra grandes autoridades de Brasília. O desespero tomou conta geral. Investigadores da Polícia Federal apreenderam mais 3 celulares com o banqueiro Daniel Vorcaro no momento da prisão dele em São Paulo. Na quarta-feira, o dono do Banco Master foi preso, né, numa nova fase, e os aparelhos estão lacrados e ainda não passaram por perícia. Esses celulares novos nem passaram por perícia ainda. Com isso, os investigadores do caso Master passam a ter 8 celulares de Vorcaro para extração de material. Gente, esse povo deve estar desesperado em Brasília. Até agora, contudo, o que foi revelado nas investigações diz respeito a apenas um desses aparelhos. Ou seja, dos 8 aparelhos que estão nas mãos da Polícia Federal, apenas um já foi periciado e apenas um já trouxe todas essas revelações devastadoras
contra Moraes e Dias Toffoli. Apenas um, gente, para desespero desse pessoal todo. Tá aqui, gente, um deles e dele, cerca de 30% do conteúdo foi analisado. Apenas um e só 30% é que foi analisado. Ainda tem 70% dessas últimas revelações, conversas, né, entre Vorcaro e grandes autoridades, aí, principalmente o Moraes, que é o que foi revelado ontem. Gente do céu, tem muita lenha tem muito fogo para sair dessa lenha ainda, né, gente? Então tem muita coisa, apenas 30% de um celular, né, gente, que foi periciado pela Polícia Federal e já está trazendo tudo isso que a gente está acompanhando na imprensa. Meu Deus do céu, gente, peguem a pipoca, porque a partir de hoje vai vir muita pancada no Alexandre de Moraes. Vai vir muita pancada no Dias Toffoli, vai vir muita pancada em Autoridade de Brasília. Peguem a pipoca, já se inscreve aqui no canal, porque eu vou estar de olho em tudo para atualizar todos vocês. Vamos, porque não para não, gente, tá? Jornalista, gente, tá? O Andreasa, do Estadão, acabou de detonar e destruir o ministro Alexandre de Moraes, mas foi sem dó e nem piedade. Ele tá impecável aqui nesse vídeo. Ele amanheceu inspirado. Meu Deus, gente, o que ele revelou aqui contra o Alexandre de Moraes, até eu fiquei de queixo caído. Imagina vocês que estão aí assistindo, vejam só. Alexandre de Moraes é rigoroso com os outros. O que ele teria feito diante de diálogos como esse? Indícios, hein? Indícios. Sem haver a parte dele que desapareceu. Não é que ele não tenha respondido, ele respondeu a todas as mensagens de Daniel Vorcaro. Só fez sumir. Aliás, outra coisa também sobre isso, que eu preciso dizer aqui. Aplicando o direito xandônico. Lembra do caso da Débora do Batom? A Débora, aquela que pichou mulher a estátua, né? que pichou a estátua com batom? Lembra desse episódio? Então, nessa ocasião, da famosa Débora do Batom, Alexandre de Moraes, em manifestação judicial, considerou que ela desprezava a justiça brasileira e a ordem pública, porque, segundo ele, apagara as mensagens. Então, aquilo seria, segundo Alexandre de Moraes, uma ocultação de prova. O fato de não ter diálogos dela no celular. Ele nem sabia se ela tinha apagado. Talvez ela tivesse, mas não sabia. Considerou que ela apagara as mensagens. E isso sendo um desprezo à justiça e ocultação de provas. Apliquemos esse direito xandônico a Alexandre de Moraes nesse caso. Ué, ele não apagou suas conversas? Está ocultando provas? É o caso em que... É o direito xandônico. É o caso em que a falta de prova vira prova. É a própria prova. É esse caso aí. Então veja, me diga vocês se esse rigoroso Xandão admitiria o tom da conversa que teve com o Vorcaro. Aliás, o tom do Vorcaro. Não era o Vorcaro se dirigindo ao ministro do Supremo. Já seria um absurdo. Não. Tinha nenhum rapapé, nenhum Vossa Excelência. É uma relação mesmo, primeiro, de acompanhamento. Alexandre de Moraes sabia de tudo que estava acontecendo ali. Não precisou nem de muitas informações, estava sabendo. Em determinado momento, o Vorcaro pede providências a Alexandre de Moraes. É isso. Que tipo de relação que tinha ali? Tem alguma... Como é que é, para ser bastante preciso aqui? Alguma novidade? Primeiro, vamos lá. Na base de tudo isso aí, tem o acesso ilegal à informação sigilosa. A milícia de Daniel Vorcaro entrou no sistema da Polícia Federal, razão porque descobriu que tinha uma investigação contra si, aquela pela qual ele seria preso naquele dia. Descobriu que tinha uma investigação na Justiça Federal de Brasília. Aí esquenta, forja um vazamento, ele mesmo é um vazador, Vorcaro, esquenta via site de notícias, site jornalístico, com base nisso peticiona, tentando evitar na justiça específica, ao juiz específico, medidas cautelares contra si. Seria sem sucesso. Mas é com base nisso, nesse ambiente, e trocando essas conversas com o Alexandre de Moraes, que ele escreve o seguinte para o ministro do Supremo Tribunal Federal. Alguma novidade? Assim mesmo. Cobrando. Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear? Bloquear o quê? Notícia do quê? Bloquear o quê? No dia em que Daniel Vorcaro seria preso. Não podemos, porque não somos trouxas, não podemos observar isso sem ter em mente o contrato de 130 milhões de reais a 3,5 milhões por mês da mulher de Alexandre de Moraes, do escritório Bárcio de Moraes, com o Banco Master. Não podemos. Não podemos observar essa conversa e as liberdades e facilidades da conversa sem ter isso em mente. Isso é praticamente impossível, né, gente? Tá? No momento em que eu tava... Primeira vez que eu abri ali a matéria da Malu Gaspar e que eu vi esse tipo de diálogo entre o Alexandre de Moraes e o Daniel Vorcaro, gente, é uma coisa assim, é uma questão até automática, né? Ali a gente tem a impressão de que um cara que contratou um advogado tá cobrando o seu advogado.
né, do patrão para o seu subalterno. Por incrível que pareça, ali naquela conversa, deu a entender que o Alexandre de Moraes era um empregado do Daniel Vorcaro. Tipo assim, era o cara que estava cobrando. E aí? Conseguiu alguma coisa? E aí? Conseguiu bloquear? É o cara... Aí, como que não remete a gente a lembrar daquele contrato de 129 milhões? É basicamente impossível. Por mais que a gente não queira, a primeira coisa que vem na cabeça é como assim esse tipo de diálogo que parece de patrão e funcionário, logicamente o patrão que parece ser o Daniel Vorcaro, conversando com o subalterno, né? Aí você lembra o quê? Cara, contrato de 129 milhões, agora sim parece que está explicado. Então assim, é impossível não ligar uma coisa à outra. É impossível não ligar uma coisa à outra. Lógico que tudo tem que ser investigado, ver se realmente... Mas assim, gente, pensamento solto, né? A gente vai interpretando da maneira que a gente vai lendo, vai absorvendo aí as notícias que vão sendo reveladas. Aí o Moraes foi lá, divulgou uma nota dizendo, olha, não... Né, aqueles prints, aquilo lá, aquela pasta onde encontraram esses prints vazados, aquilo lá não estava endereçado ao meu nome, não era para mim. Aí veio o cara aqui dentro do UOL e fala, olha, pastas não provam nada. O que vale é se o número é de Moraes, avaliou o advogado. Então, o Alexandre de Moraes pode espernear, pode se descabelar, se ele tivesse cabelo, é claro. O Alexandre de Moraes, gente, vai tentar se blindar veemente, é mentira, é ilação, é ataque ao STF. Não, eu nunca conversei, eu não tive contato com o Vorcaro. Lembrando que o Toffoli também fez a mesma coisa, né? Não, eu não tenho contato com o Daniel Vorcaro, eu não tenho ligação com o Daniel Vorcaro. E depois a história mudou, né? Quando a Polícia Federal foi revelando, foi vazando aí as informações. Aí depois ele disse, né, que olha, não... Né, eu era sócio do Tayaya e tal, e esse pagamento de 20 milhões é oriundo desse negócio. Então as coisas vão acontecendo, eles vão acabando voltando atrás, né? Porque a primeira explicação do Alexandre de Moraes, ele disse que não conversou, não respondeu, né? Ele disse que não respondeu aquelas mensagens que foi exposta pela Malu Gaspar. Mas em nenhum momento ele falou, olha, eu não conversei, eu não tive diálogos com o Daniel Vorcaro. Será que é medo? É, gente, tá aqui. O próprio comentarista do UOL disse que a justificativa do Moraes foi essa, né? Não, mas essa pasta aí não está endereçada a mim. Quem quer saber de pasta, gente? Eu quero saber de pasta. Vocês querem saber de pasta? Em que pasta que estava esse diálogo com o Moraes? Eu quero saber de pasta, não. O principal é para quem que era enviado. E segundo a Polícia Federal e a Malu Gaspar, segundo a perícia da Polícia Federal e segundo a Malu Gaspar, sim, aquele celular que foi descoberto pela Polícia Federal através do celular do Vorcaro, aquele celular era do Alexandre de Moraes. E contra fatos não há argumentos. Ou seja, a casa caiu. Contra fatos não há argumentos. É impossível se defender, a não ser que aconteça uma reviravolta. A não ser que tentaram plantar alguma coisa contra o Moraes e se descubra uma coisa nesse sentido. Que eu acho muito pouco provável isso acontecer. Vamos porque tem mais, gente. Agora, gente, Flávio Bolsonaro. Gente, saiu nova pesquisa e o Flávio Bolsonaro simplesmente atropelou o Lula da Silva, gente, tá? Até a Datafolha mostra Flávio Bolsonaro na liderança. Gente, é inacreditável. A ascensão, o crescimento do Flávio Bolsonaro tá gerando desespero no Lula e o Lula, gente, ligou o alerta vermelho. Assistam, gente, porque esse vídeo aqui traz a pior notícia para Luiz Inácio Lula da Silva. Bateu desespero geral e total. Vejam só. Datafolha acabou de lançar mais uma pesquisa para a corrida presidencial deste ano e essa última pesquisa mostra um empate técnico num eventual segundo turno entre Lula e o candidato da oposição, Flávio Bolsonaro. Vamos direto para o Otávio Guedes, que está acompanhando também os dados que estão fresquinhos, acabaram de sair, Otávio. Vamos juntos aqui. Segundo o Datafolha, num eventual segundo turno entre Lula, o candidato à reeleição, e Flávio Bolsonaro, candidato do PL, o senador, Flávio marcaria 43% das intenções de voto e Lula 46%. Então, daí o empate técnico entre os dois.
Bom, então vamos lá. Então, primeiro que a candidatura do Flávio Bolsonaro foi subestimada. Eu mesmo entendi que era um balão de ensaio, né, que aquilo ali, ele no sábado também disse que poderia negociar diante de uma reação negativa dos mercados, da política, do Centrão, mas, ao que tudo indica, ele ocupou um vácuo. O fato é esse, ele ocupou um vácuo de uma candidatura antipetista, de uma candidatura de direita. O PSD, que estava tomando ali o protagonismo com articulações, a filiação do Caiado, a possibilidade do Ratinho, o Eduardo Leite e o próprio Zema correndo por fora do PSD, mas o Bolsonaro ali ficou acenando. Na verdade, a jogada do Bolsonaro ela foi muito inteligente, porque veja só, o Tarcísio ficou esquentando o lugar, né? Então o PSD não avançava, o Kassab não avançava, porque o Tarcísio podia assumir essa candidatura. E aí, quando o PSD resolve avançar, o Bolsonaro tira o Tarcísio do lugar e bota do tabuleiro e bota o Flávio Bolsonaro. Então, foi uma jogada muito inteligente do Bolsonaro. E a candidatura pegou tração. Gente, a candidatura do Flávio Bolsonaro pegou tração, mas foi aquela tração, assim, avassaladora, né? O homem tá crescendo. Para quem tava 7 pontos atrás, para quem tava ali em algumas pesquisas até 10 pontos atrás, para estar hoje tecnicamente empatados pro Lula, isso aqui, gente, há 8 meses. Isso porque o Flávio Bolsonaro ainda nem tá fazendo campanha. Diga-se de passagem, o Flávio Bolsonaro e o Rogério Marinho, que é o coordenador da campanha dele, ainda nem estão fazendo campanha de verdade. Imagina quando o Flávio Bolsonaro começar a fazer várias viagens internacionais, né? Começar a fazer alianças com os outros partidos, começar a trazer o seu plano de governo para o Brasil, seduzir o povo brasileiro. O Flávio Bolsonaro nem isso fez e já está crescendo assim por causa dos desastres do Lula, por causa da corrupção, da roubalheira do INSS, por causa do Pix, por causa do Banco Master, por causa do filhinho do Lula que está aí. Daqui a pouco eu vou trazer aqui também informação sobre o filho do Lula. Gente, eu separei muita coisa. Vamos trazer aqui. Ó, tem prisão efetuada. André Mendonça tomou decisão que gerou pânico e desespero dentro do STF. Gente, tem muita coisa para trazer para vocês. Inclusive, já vou trazer essa informação do Lulinha agora. Não vou aguentar. Mais uma notícia bombástica, gente, que atingiu o Lulinha e o Lula em cheio. O desespero tá tomando conta. Inclusive, gente, tem informação de bastidores que o André Mendonça pode decretar a prisão preventiva do Lulinha a qualquer momento. Empresas que renderam 3 milhões a Lulinha têm sede vazia em São Paulo. Isso possivelmente quer dizer o quê? Empresa laranja, gente. A empresa não existe, mas está ali só no papel para movimentar milhões e milhões e milhões. Isso é crime sem precedentes. Tá aqui a bomba, gente, tá? Empresas de Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha, transferiram mais de 3 milhões para as contas dele, mas não funcionam nos endereços declarados em São Paulo. O prédio comercial na zona oeste da cidade, onde LLF Tech Participações e G4 Entretenimento e Tecnologia constam registradas, está com as salas vazias há 7 meses, segundo o site Metrópolis. 7 meses, engraçado, né? Foi exatamente há 7 meses, praticamente 7 meses, que começou a sair o escândalo da fraude da roubalheira do INSS. Mas é só coincidência, tá, gente? Começou o escândalo do INSS, as empresas lá do Lulio sumiu, tomou Doril e sumiu. Estranho, né? Coincidência. Antes de ficarem desocupadas, as salas do primeiro andar sediavam uma certificadora digital e uma organização social de saúde. Conforme informações oficiais, as empresas de Lulinha têm atuação principal em suporte técnico, manutenção e outros serviços de tecnologia da informação. E hoje a gente vai lá, não tem absolutamente nada. Documentos de quebra de sigilo bancário enviados à CPMI do INSS mostra que essa empresa repassou mais de 2 milhões para a Lulinha, enquanto a G4 Entretenimento, ou seja, não é só uma empresa, foram 2 empresas. Parece que empresas laranjas. Então, uma dessas empresas passou 2 milhões, transferiu 2 milhões para a conta do Lulinha, enquanto a outra, a G4, transferiu 772 mil
ao filho do Lula, o Lulinha. No total, os movimentos somam 19 milhões de reais e quase 3 milhões foram de empresas laranja. Sim, está sendo interpretado como laranja, porque cadê as empresas? Tomou Doril, sumiu. E isso, gente, tá? Nas investigações é visto como laranja. Será mesmo, gente, tá? Que o Lulinha está utilizando empresas fantasmas para angariar muito dinheiro, coloca... Gente, isso aqui é uma bomba sem precedentes, tá? Se isso aqui for realmente comprovado, investigado e comprovado, Lulinha deve ser enviado para a cadeia imediatamente. Vamos porque tem mais, gente, tá? Agora eu vou trazer decisão do ministro André Mendonça, daqui a pouco, gente, tá? Teve prisão efetuada. Essa prisão, eu tô chocada aqui até agora. Mas antes tivemos aqui o ministro André Mendonça, que tomou decisão que gerou pânico e desespero dentro do STF. O ministro André Mendonça, basicamente, está imparável. Ele acabou de tomar uma decisão, gente, tá? Que peitou e confrontou diretamente Alexandre de Moraes. Vocês vão entender. André Mendonça avançará com o caso Master no STF. Doa a quem doer, gente, tá? O recado do ministro André Mendonça é o seguinte: se as investigações atingirem Alexandre de Moraes, as investigações vão avançar. Se atingir o Dias Toffoli, não interessa, as investigações vão avançar. Ele não vai dar colher de chá, ele não vai parar enquanto não chegar ao final das investigações. Doa quem doer, as investigações vão continuar. Tá na Veja. O caso do Banco Master avança de forma tão devastadora no STF que não há, por hora, uma lista de quantos políticos com foro figuram, né, no escândalo, irão figurar como investigados. Já são mais de 30 procedimentos filhotes da Polícia Federal. O caso é conduzido pelo ministro André Mendonça, que já deixou claro, ao bater de frente com a PGR, sobre a prisão de Daniel Volcário, que a investigação que aterroriza poderosos seguirá, doa a quem doer. A investigação que aterroriza grandes poderosos do alto escalão, da política e do judiciário, ela vai seguir, doa a quem doer. E essa decisão do Mendonça gerou pânico e desespero lá dentro do STF, principalmente para um ministro. Não preciso nem dizer o nome dele aqui para vocês. E aconteceu uma prisão, gente, que quando eu tive acesso aqui eu fiquei chocada. Delegado, gente, da onde a gente espera, né? Justiça, delegado, ele vem para investigar, para botar criminoso, bandido na cadeia, né? Agora, da onde a gente imaginaria que um delegado, né, gente, tá preso após vazamentos aí de áudios, de conversas, por escândalo de corrupção? Gente, tá, aconteceu. Quem é o delegado da Polícia de São Paulo preso por esquema de lavagem e corrupção? Inclusive saiu aqui até no jornal O Globo, ó. Cinquentinha, tá? Áudio de advogado com doleiro revela negociação de propina para delegado de São Paulo, diz a investigação. Ou seja, áudios vazados, prints, conversas vazadas, vídeos vazados, levou aí a polícia a descobrir esse esquema de corrupção sem precedentes. Está aqui a informação. O delegado da Polícia Civil de São Paulo, João Eduardo da Silva, foi preso na manhã desta quinta-feira, na última quinta-feira, após receber propina para frear investigações e proteger uma rede criminosa que era alvo de contrato de apuração da corporação, segundo a Operação Bazar, deflagrada na última quinta pela Polícia Federal, pelo GAECO, Ministério Público e Corregedoria da Polícia Civil. O Estadão pediu manifestação da Polícia Civil. A defesa de Silva, do delegado, não foi localizada, mas o espaço segue aberto. À época dos fatos, entre 2022 e 2023, o delegado Silva estava lotado na 16ª do Distrito Federal atual. Ele trabalhava... Gente, o cara era delegado, atolado até o pescoço, escândalo de corrupção. E a Polícia Federal só descobriu após vazar áudios, prints, conversas
Foi assim que eles descobriram tudo, gente, tá? Com formas de investigação. Por incrível que pareça, é o que está acontecendo agora com esse escândalo do caso Master, né? A Polícia Federal vai descobrindo áudios, prints, e muitos figurões começam a ficar ali, ó, desesperados. Aqui a casa caiu para o delegado. E lá em Brasília? Será que a casa caiu? A casa vai cair para algum figurão da política ou até mesmo do judiciário? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. O senador Magno Malta do Espírito Santo, gente, tá? Partiu para cima do ministro Alexandre de Moraes e fez uma revelação estarrecedora contra o ministro Alexandre de Moraes. Vejam o que está sendo preparado contra o ministro Alexandre de Moraes. É uma bomba sem precedentes. Só assisto até o fim. Bem, meus irmãos patriotas brasileiros, quem viu hoje à noite o Jornal Nacional aponta para o fim da máscara de Alexandre de Moraes, desmentindo a nota de Alexandre de Moraes, criando uma narrativa de que aquelas mensagens que convocaram não era do telefone dele, que aquilo é fruto da quebra da CPMI do INSS. Mentira. Mentira. Não tente jogar para cima da CPMI, o César Tralli, falando junto com a Renata e falando tecnicamente a Polícia Federal, que os telefones foram espelhados e que o número é de Alexandre de Moraes. Bom, a advogada era a senhora Viviane. Por que então o Volcaro não ligou para ela, não mandou mensagem para ela? Ela não está na lista dele, mas o ministro está. Na verdade, a esposa de Alexandre de Moraes era só laranja, porque o advogado era o ministro. E quando liga para o ministro, manda mensagem para o ministro no dia da sua prisão, ele está demandando o seu advogado. Na hora da sua prisão, demandando o seu advogado, Alexandre de Moraes, para tomar providências. Porque ele estava em apuros. Por que ele não mandou para a advogada? Ou para os advogados que são filhos, que fazem parte do escritório do Alexandre de Moraes? Não, ele demandou o seu advogado, o ministro Alexandre de Moraes. E aí, Moraes, agora ou renuncia, ou Davi Alcolumbre, agora o Brasil vai balançar, porque ele precisa ser impeachmentado. Isso é crime de responsabilidade. Ele já poderia ter sido impeachmentado há muito tempo. E vocês que estão envolvidos nessa porcaria, quem sabe nem tivesse passando o que estão passando, mas deixaram o monstro crescer. Então, aconselho vocês, vejam estas imagens e o desmentido. E outra coisa, o presidente, aliás, o ministro Mendonça, mandou recolher esse 1 gigabyte que devolveu para a CPMI, porque tinha 400 gigabytes que o Toffoli mandou recolher, tirar da CPMI do INSS. E agora voltou 1 gigabyte. Ministro André Mendonça, pelo amor de Deus, o ministro agora manda tirar da CPMI esse gigabyte, porque estão vazando mensagens? Não, ministro, presta atenção. O senhor também precisa ver o Jornal Nacional. O César Tralli está dizendo, nós acompanhamos de perto com fontes que estão acompanhando de perto a investigação. Então não é a CPMI do INSS que está vazando coisa. Não, ministro, não faça isso. O senhor está indo bem. O senhor está indo bem. Por favor, não faça isso. O César Tralli desmascarando definitivamente o advogado de Volcaro, que nunca foi a esposa, muito pelo contrário. A senhora Viviane era simplesmente laranja de Alexandre de Moraes. Pessoal, isso aqui que o senador Magno Malta acabou de expor é muito mais grave do que a gente imaginava. Ele está fazendo aqui acusações gravíssimas e seríssimas que, se a gente for parar para pensar, né, depois da divulgação, da revelação, das conversas entre Moraes e o Daniel Volcaro, as coisas começam a fazer sentido, o quebra-cabeça começa a ser montado, porque a pergunta de milhão, a própria Malu Gaspar já fez essa pergunta 1 zilhão de vezes. Afinal de contas, quais foram os serviços prestados pela Viviane Baixa que justificasse um contrato de 129 milhões? E agora o senador Magno Malta está acusando a Viviane Baixa de ser a laranja, que na verdade esse contrato não foi fechado com... no momento em que ele diz que ela é uma laranja, ele está querendo dizer que, na verdade, o contrato não foi firmado com a esposa do Moraes. Deve ter sido firmado com Alexandre de Moraes. Ou seja, então é o Alexandre de Moraes que
supostamente seria o advogado Daniel Vocaro, porque lembre-se que no dia em que o Vocaro estava prestes a ser preso, ele estava cobrando, não era advogada dele, estava cobrando o ministro Alexandre de Moraes. É como se o Alexandre de Moraes fosse um subalterno, se fosse o empregado dele. E aí, conseguiu bloquear? E aí, conseguiu? Tava ali, parece que dando as coordenadas, o que ia acontecer durante o dia a dia. Nitidamente abre precedentes para a gente interpretar que, sim, tava tendo, tipo, é como se o Alexandre de Moraes fosse um conselheiro. É como se fosse um advogado dando orientações para o seu cliente. É simplesmente surreal. Então o próprio senador Magno Malta está dizendo, olha, Alexandre de Moraes, você tem que renunciar ao seu cargo, isso é crime de responsabilidade. E avoca aqui o presidente do Senado Federal. E aí, Davi Alcolumbre, você vai precisar, você vai querer ser reeleito, você vai querer eleger algum aliado seu, o povo vai cobrar. O povo vai cobrar com juros e correções tudo que você está fazendo. Vale a pena você colocar em xeque o seu capital político para defender o ministro Alexandre de Moraes? O Davi Alcolumbre está mesmo disposto a se ferrar e se lascar para proteger Alexandre de Moraes, porque, segundo o senador Magno Malta, crime está aí, crime de responsabilidade. A própria Polícia Federal revelou, né, descobriu aí, saiu na imprensa, as conversas. O que mais precisa acontecer para que ele renuncie seu cargo? O que mais precisa acontecer para que o Senado Federal dê andamento ao processo de impeachment contra Alexandre de Moraes? Eu já vi aqui, gente, não só o senador Magno Malta, mas vários parlamentares, inclusive juristas de esquerda, dizendo que eles não entendem. Juristas de esquerda, o Walter Mayroft, por exemplo, eu já trouxe para vocês, o Walter Mayroft não está entendendo por que o Alexandre de Moraes até agora não renunciou ao seu cargo, não colocou a toga na cadeira e pediu para sair. Eu trouxe um vídeo do Mayroft, um jornalista, um jurista, um dos maiores juristas de esquerda do Brasil, dizendo isso. O Alexandre de Moraes deve renunciar, é no mínimo. Mas ele está ali tentando justificar o injustificável, gente, tá? E para piorar para o ministro Alexandre de Moraes, acabou de sair aqui a notícia de que a Polícia Federal apreendeu mais 3 celulares do Vocaro. Calma que daqui a pouco eu vou trazer essa bomba que explodiu em Brasília, porque agora quem vai explodir mais uma bomba é o nosso queridíssimo, o doutor Sebastião Coelho, que partiu para cima de todo mundo, foi para cima de todo mundo e fez uma revelação bombástica. Meu Deus do céu, ele tá furioso com o ministro Alexandre de Moraes e expôs aqui uma situação que é estarrecedora, vejam só. O Brasil vive 2 grandes tragédias, a perseguição judicial e a corrupção. E tudo isso só está acontecendo porque um filho do Amapá, o senador Davi Alcolumbre, não cumpre com seus deveres como presidente do Senado. Eu falo isso com tristeza, porque morei por mais de 8 anos no estado do Amapá. Vocês sabem que o presidente Bolsonaro e todos os presos do 8 de janeiro estão condenados por absoluta perseguição de Alexandre de Moraes. O Congresso Nacional aprovou o projeto da dosimetria e depende somente que o senador Davi Alcolumbre coloque em votação em sessão do Congresso Nacional para derrubar o veto feito pelo presidente da República. Alexandre de Moraes tem perseguido pessoas ao longo desses anos, desde 2019. Quem o mantém no cargo? Na atualidade, Davi Alcolumbre. O escândalo do Banco Master levou 400 milhões do povo do Amapá, dinheiro do povo do Amapá, além de bilhões em relação a tantas outras vítimas. O que impede a investigação do Banco Master? Novamente, o senador Davi Alcolumbre. Agora nós temos 2 ministros do STF suspeitos de corrupção passiva. Novamente, Alexandre de Moraes e agora o ministro Toffoli. O que os mantém na tranquilidade? O senador Davi Alcolumbre. Então eu queria fazer um apelo dramático a você, cidadão de bem do estado do Amapá. Está em suas mãos ajudar o Brasil sair desse atoleiro. Você tem que dizer para o Davi Alcolumbre que ele é o responsável pelo que está acontecendo em nosso país.
tem que fazer manifestação, tem que dizer a ele que não vem agora nas eleições de outubro apresentar candidatos porque virão para Brasília para fazer o que ele mandar. Não é isso? Então, população do Amapá, por favor, ajude o Brasil. Nós precisamos sair dessa enrascada. Estamos presos nas mãos de um filho do estado do Amapá, o senador Davi Alcolumbre. O restante do Brasil, da população do Brasil, conta com você. É isso aí, gente, tá? Davi Alcolumbre é o homem que poderia resolver tudo, né? É o homem que poderia colocar cada macaco no seu galinho, né? Mas não, ele... Ou seja, gente, a própria fala do desembargador, né, o doutor Sebastião Coelho, prova que o telhado do Davi Alcolumbre é de vidro, né? Ele tá mais sujo que puleiro de galinha, que é um ditado que a gente usa aqui em Minas Gerais. Ou seja, se ele tá com a corda no pescoço, né, com ações no STF, o cara tá de mãos atadas. Como é que eu vou ferrar com o Alexandre de Moraes, por exemplo, sendo que se eu ferrar com Moraes, eu vou ser ferrado logo em seguida, porque com certeza pode acontecer retaliações. Gente, isso aqui é o que eu chamo de podridão de Brasília. A podridão é a sujeira da política, é a podridão judiciária. É um na mão do outro e ninguém pode fazer absolutamente nada. Mas a notícia terrível para eles é que a partir de janeiro de 2027 vai mudar absolutamente tudo. O plano do Bolsonaro, vocês se lembram? Me deem 50% do Congresso Nacional que eu mudo o destino do Brasil. É esse o plano do Bolsonaro e do Flávio Bolsonaro. Se Deus quiser, a partir de janeiro de 2027, vai ser tudo diferente dentro do Senado Federal. Aí, os senadores vão conseguir eleger o Roberto Marinho, tá, gente? Tá? Porque o Roberto Marinho, ele fez uma jogada de mestre, né? Ele desistiu da sua campanha no seu estado para capitanear a eleição do Flávio Bolsonaro, claro, mirando o Senado Federal. Deve ter sido um acordo firmado entre eles e ele está capitaneando belíssimamente bem a candidatura do Flávio Bolsonaro. E se Deus quiser, a gente vai ter muita vitória a partir de janeiro de 2027.